do que seus filhos realmente precisam. Estava meio triste esses dias porque aconteceu mais de uma vez algo aqui no condomínio onde eu moro. Não era comum em outros lugares que eu morava. Eu queria bater um papo sobre isso e tem a ver com criação de filhos, sobre crianças, adolescentes e criação de filhos. O que é esse evento? E eu nunca tinha passado por ele, eu nunca tinha visto ele de perto, de tão perto pelo menos. E nos últimos 6 meses, depois que a gente se mudou para nossa casa nova aqui, já aconteceu 2 ou 3 vezes. Não tenho certeza, porque a gente ainda não conhece todo mundo por aqui e às vezes parece só um boato e algumas vezes eu consegui tirar a prova ali com algumas evidências mais categóricas, né? O que aconteceu no final das contas? Adolescentes, crianças barra adolescentes, cometendo aquilo que vocês já sabem muito bem, se machucando, né, de forma letal. 3 vezes em 6 meses, isso dá uma ocorrência a cada 60 dias. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, ó, um vizinho aqui, um conhecido de um conhecido. No máximo era isso, assim, uma história muito distante de mim. O noticiário do jornal, a notícia de TV ou na rede social de alguma pessoa famosa ou do filho de uma pessoa famosa. Isso me fez pensar, né? Cara, por que será que isso acontece? Eu tinha uma ideia, né, um preconceito, um conceito preconcebido de que nas famílias, né, e nos bairros de classe média mais baixa, a dificuldade era maior, e aí pelo fato da dificuldade ser maior, esse tipo de problema emocional, psicológico, né, que acaba gerando esse tipo de acidente triste, né, seria mais frequente. Então, eu acreditava na minha inocência que era muito mais fácil isso acontecer, né, com de uma criança ou adolescente. Era muito mais fácil numa região pobre do que numa região mais, digamos assim, bem abençoada financeiramente falando. E o que a gente tem visto, eu e minha esposa, é exatamente o contrário. Quanto mais a gente avança e a gente progride profissionalmente, se estrutura melhor, acessa lugares mais inacessíveis financeiramente falando. Hoje a gente mora numa cidadezinha aqui a 50 quilômetros de São Paulo capital, uma cidade, pô, que o Brasil inteiro praticamente conhece por conta de pessoas famosas morarem aqui. Então, não é uma região com aluguel barato. Não é uma região onde o mercado é barato. Mas, no final das contas, qual foi a lição, né, que eu tirei disso e por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Quando eu olhava para uma família mais pobre, eu sempre deduzia, como eu falei, que a chance de acontecer algo ruim e isso impactar muito fortemente ali a parte emocional dos membros da família e acabar gerando um acidente mais grave era muito maior do que em famílias mais estruturadas ou financeiramente mais bem estabelecidas. Eu realmente acreditava nisso. Só que quando eu cheguei aqui, principalmente onde eu moro hoje, eu vi que as pessoas têm duas, três babás, casais. Então, uma babá para trabalhar de segunda a sexta, uma babá para trabalhar finais de semana e uma babá para quando os pais estão de férias e deixam as crianças sozinhas com um estranho. E aí eu comecei a entender. Ah, tá. Então quer dizer que quanto mais organizado financeiramente, ou pelo menos quanto maior é a faixa salarial, ainda que a pessoa não esteja organizada financeiramente, porque a gente sabe que as pessoas, a
maioria, né, via de regra, gastam tudo o que ganham e mais um pouco. Mas o que eu comecei a observar foi quanto maior é a renda média, mais as pessoas vão recorrer a babá, enfim, ajudante ali, cozinheiro, pessoas para ajudar dentro de casa, né? E em muitas situações isso vai se refletir em menos tempo de qualidade com os filhos. Então, e calma lá, tá? Aqui não é um julgamento para falar que todo pai, toda mãe que tem babá é um monstro, ou que está errado, ou que vai acabar tendo algum problema com o filho. Até porque, quando você olha para o custo de vida, uma cidade, que é a cidade que eu moro, um casal, na maioria das vezes, ele vai precisar que os dois trabalhem para que as coisas se organizem. Então, eu não estou dizendo aqui que quem contrata babá ou quem não passa mais tempo com o filho é necessariamente uma pessoa má, uma pessoa ruim, ou um pai ruim, ou uma mãe ruim. Mas a grande questão é que isso não é um privilégio, com muitas aspas, dos mais pobres. Então, tu vai ver aí uma pessoa que tem menos condição, muitas vezes uma casa que a mãe cuida de tudo, de todo mundo sozinha, e ela tem que trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa, muito comum isso no Brasil. E aí acaba que ela não tem muito tempo, né, para estar presente com os filhos, educar, instruir os filhos, fazer o que precisa ser feito. E aí os filhos ficam na escola, ficam com a avó, e aí muda um pouco a dinâmica, né? Quando as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, elas acabam contratando uma babá ou deixando numa escola integral, que é um pouco mais cara, enfim. E quando é uma família mais pobre, geralmente vai ficar ali com a tia, com a avó, com o irmão, sozinha em casa muitas vezes. Então, esse é um problema que acaba atingindo aí acho que todas as faixas hoje da sociedade, né, das famílias, independente da renda. O que eu acredito que vai fazer mais diferença é realmente o impacto que eu, pelo menos hoje, consigo ver. Então, eu cresci com amigos classe média, pobres, alguns muito pobres, mas eu tive poucas experiências onde meus amigos tinham, por exemplo, depressão ou algum tipo de transtorno mais grave ou algum tipo de comportamento que fazia a gente deduzir que as coisas não iam muito bem dentro de casa. Por mais que a gente saiba que nem tudo transparece, né? Nem tudo que acontece às quatro paredes de uma casa tu vai conseguir saber, mesmo que tu tenha uma pessoa muito próxima ali, né? Um amigo muito próximo. Enfim, isso aconteceu aqui nesse conjunto de condomínios 3 vezes nos últimos 6 meses. Infelizmente, a energia é pesada nesses dias e, no final das contas, isso tem me feito refletir muito sobre o que é fundamental na criação dos filhos, né? Porque a gente sempre ouviu e hoje ainda ouço muito isso. Ah, eu quero dar para meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E as pessoas não param para refletir o que elas tiveram e o impacto daquilo que elas tiveram na vida delas. E até mesmo aquilo que elas não tiveram, as oportunidades que elas não tiveram. O quanto isso impactou positivamente a vida delas. Porque nem tudo que é ausência é necessariamente ruim, né? Então, muitas vezes a gente dramatiza demais. Ai, meu Deus, eu nunca... Disney! Cara, eu nunca fui para Disney. Sou pernambucano, né? Então, pelo menos na minha faixa de renda ali, na faixa de renda dos meus pais enquanto eu crescia, viagem internacional era coisa de gente rica mesmo. Então, ninguém da minha família falava inglês. Ninguém da minha família viajava para o exterior. Ninguém, é ninguém mesmo, não é pouca gente, não. E isso não era nem discutido, não era nem objeto de desejo. E é muito engraçado isso. Assim como terapia. Você fala, em São Paulo isso é mais comum, mas em Recife, pelo menos famílias de classe média baixa, a terapia ela não é nem cogitada. Vai fazer alguma coisa, bicho, vai correr, vai numa academia, sei lá. Quando tu tirar férias, tu descansa. Não existe essa história de ano sabático, é outro conceito que tu não vai ver muito.
em regiões ou em famílias de baixa renda. Mas, enfim, né, isso me fez refletir a respeito do que é importante. E eu cheguei na seguinte conclusão, né? No final das contas, teu filho precisa, teu filho, tua filha, teus filhos, tuas filhas, precisam de proteção e alimento. Acho que é a primeira coisa. Eles precisam que tu proteja eles e que tu proveja, né? Que tu traga o alimento. Eles precisam que tu oriente, que tu traga os limites, que tu mostre para eles o caminho certo e o caminho errado, que tu deixe que eles errem, para que eles aprendam com os próprios erros. O Jordan Peterson que fala, né, que nunca faça algo pelo seu filho que ele pode fazer por ele mesmo. É um pouco do processo de desenvolver a autonomia da criança. É muito interessante, eu gosto muito dessa lógica. E uso muito isso com meus filhos. E por último é amar, né? Amar incondicionalmente. Isso não é conversinha romântica nem frufru. Amar incondicionalmente é amar sem condição. A própria palavra já diz, né? É, sem esperar que ele te devolva aquilo. E isso eu acho que é, é importante que a gente tenha noção também, porque tem muito pai por aí achando que ama, no sentido de achando que está realizando atos de amor para o filho, quando na verdade ele está simplesmente tentando conseguir validação do filho ou conseguir uma devolutiva ali em termos de amor. Ele quer que o filho ame ele, que o filho demonstre amor por ele. Por isso, ele faz tudo o que o filho quer. Então, o filho quer um videogame, dá um videogame, quer uma viagem, dá uma viagem, quer um presente, dá um presente, quer uma roupa, dá uma roupa, quer uma comida, dá uma comida. E a gente sabe que, no final das contas, isso é extremamente danoso, né? Não dá assim, e isso não é amar, pelo contrário, isso é de um egoísmo absurdo. E é por isso, na minha humilde visão, que a gente tem visto tanta criança com comportamentos terríveis e pais que não têm nenhum controle sobre seus filhos. A psicologia positiva está aí para passar a mão na cabeça da criança e negociar com ela, quando na verdade tu só está transferindo o peso, né, para o teu filho da decisão, tirando o peso das tuas costas e se sentindo melhor porque tu é um pai moderno, com muitas aspas, né? Mas enfim, esses foram os três princípios que eu, hoje, com filhos na casa dos 4 anos, né? Eu tenho um de 4 anos, um de 2 anos e um de 4 meses agora. E é muito legal ver a dinâmica deles também. Eu sou muito grato e eu tenho muito orgulho de vê-los se desenvolvendo, de vê-los felizes. E é muito legal observar até aqui, e aí eu sempre faço essa ressalva, até aqui, porque eu não tenho como controlar o que vai acontecer no futuro, nem o resultado daquilo que eu estou fazendo em termos de educação hoje, né? Mas é muito legal ver que proteger, instruir e amar são as únicas três coisas que uma criança de fato precisa. Todo o resto é adereço, é complemento. Então, vou colocar na melhor escola. Se você pode colocar, coloque. Se você não pode, dedique mais tempo à educação do seu filho. Não deixe a educação única e exclusivamente a cargo da escola. Ainda que você coloque numa boa escola, derrubou alguma coisa aqui. Ainda que você coloque numa boa escola, separe tempo para aprender coisas e ensinar para o seu filho, instruir ele. Não só em termos de princípios, valores, mas também de informação, base, né? Repertório. Instruir para que ele veja bons filmes, para que ele leia bons livros, tenha conversas enriquecedoras com seus filhos, independente de qualquer coisa. Então, você pode colocar numa boa escola? Maravilha. Você não pode hoje, mas você quer fazer isso no futuro? Cara, faça o que você pode. Mas entenda que esse é 20% do que você tem para contribuir com a educação dele. 80% está dentro desses três pontos que a gente falou aqui. Proteger, prover, instruir, orientar e amar. Amar sem esperar que ele devolva. Amar quando ele quebrar alguma coisa. Amar quando ele estiver doente. Amar quando ele, enfim, tiver um comportamento reprovável.
E aí, nessa hora, você vai ter que orientar, né? Conduzir ali a situação. Mas esses três pilares, para mim, são muito importantes. Quanto mais o tempo passa, mais eu me aprofundo neles. Eu entendo que eles realmente são a base, a pedra fundamental da educação de um ser humano minimamente decente. E, cara, eu tento ao máximo levar isso para os meus círculos, né? Conversar com os meus amigos sobre isso. Não é no sentido de dizer o que eles deveriam fazer, mas no sentido de compartilhar algo que tem funcionado para mim e pode funcionar para eles. Eu também erro, eu também passo do limite, me excedo. Eu também me arrependo de decisões que eu tomo, mas no final das contas, acho que se a gente tiver um norte bem definido, a gente vai conseguir criar essas crianças para que elas tenham um impacto positivo lá fora, para que elas construam suas próprias famílias e para que elas tenham uma vida decente, para que elas não entrem aí na criminalidade ou para que elas não acabem vivendo o poço sem fundo que é a frustração de não encontrar, né, o seu caminho. Eu acho que esse é o principal. Você tem uma religião, eu sou cristão, então eu quero que meus filhos conheçam o Deus que eu sirvo e eu quero que eles igualmente sirvam esse Deus, só que essa decisão é deles. Então eu preciso orientar e eu preciso dar exemplo. Não posso fazer muita coisa além disso. Eu acho que é isso. É importante pra caramba esse processo, né, da gente parar para observar como a gente está conduzindo a nossa família, não só a nossa relação com a nossa esposa, a nossa relação com o nosso marido, mas também a nossa dinâmica com os nossos filhos. Então, hoje, a formação deles é um dos pontos mais importantes. Então, o trabalho é muito importante, ele é fundamental, mas ele é uma ferramenta para o lar, para casa, né? A serviço da casa. Meus filhos, minha esposa, eu não somos uma máquina a serviço de um trabalho. O trabalho é um mecanismo a serviço da nossa família. Isso é importante. Bem, acho que é isso aí. Se você concorda, discorda, por favor, deixe o seu like, comente, ainda que você discorde, principalmente se você discordar, vai ser um prazer discordar da sua discordância. E a gente se vê mais uma vez na próxima semana.